Perna cabeluda gigante. Aparece no Recife. Milagre, lenda ou sinal do fim dos tempos? Saudações, meu povo arretado do canal Pernambucando por aí. Hoje a conversa vai ser daquelas boas que mistura riso, espanto e reflexão, porque o assunto é cabeludo literalmente. Estamos falando dela mesma, a perna cabeluda gigante, que apareceu lá no Tá Recife antigo, mais precisamente no Tá Marco Zero, com seus pelos de borracha e mistério de sobra. A cena é dessas que dariam orgulho a Ariano Suassuna e espantariam até o demônio se ele tivesse juízo para andar pelo Recife de hoje. Uma escultura monumental, com mais de 8 metros de altura, foi fincada bem no coração da cidade. Não era santo, não era herói, nem era político, graças a Deus, era uma perna só, uma perna cabeluda, e bastou isso para o Recife inteiro começar a coçar a cabeça e o corpo todo. O motivo da instalação era nobre, ou quase, divulgar o filme Recife Assombrado 2, Ursi, do cineasta Adriano Portela, uma obra que resgata as lendas urbanas da nossa capital, essa cidade que é mistura de céu, inferno e maré cheia. Mas o que ninguém esperava é que a tal perna ia virar símbolo de um negócio bem maior. O assombro do nosso tempo. Eus, a lenda, que virou o monumento. Para quem não sabe, a história da perna cabeluda nasceu lá para os anos 70, quando o Recife era mais pacato e o medo era noturno. Corria de boca em boca que uma perna peluda, sem corpo, saía pelas ruas dando surra em desavisado. Teve gente que jurava ter levado lapada. Outros diziam ter visto a criatura pulando entre as pontes do Capibaribe. Era o folclore com cheiro de suor, o sobrenatural com sotaque do povo. Agora veja a ironia. O que era medo virou selfie. O que era assombro virou decoração turística. O povo correu para tirar foto com a perna sorrindo, como quem encontra celebridade. Uma lenda que assustava o povo virou cenário de TikTok. A criatura que outrora fazia o homem ajoelhar para rezar, hoje faz o turista ajoelhar para enquadrar no Instagram. E aí, meu amigo, me veio o pensamento de Olavo de Carvalho, aquele filósofo que a esquerda odiava porque ele tinha o hábito de dizer o óbvio com coragem. Dizia Olavo: a imaginação simbólica de um povo morre quando ele perde o medo do sagrado. Pois é, a perna cabeluda não é mais sagrada nem profana, virou marketing. Entre o folclore e o circo. Eu vi gente dizendo: é só uma escultura, é arte. E pode ser mesmo. Mas me diga uma coisa, quando é que o povo começou a achar normal transformar medo em espetáculo? É como se a gente tivesse perdido a noção da fronteira entre o bem e o mal, entre o riso e o pecado. Eita, meu Recife virou um carnaval fora de época. Não no sentido da alegria, mas no da inversão moral. Edmund Burke, o velho pensador inglês que entendia de revoluções, dizia que um povo que não reverencia seus símbolos destrói-se por dentro. Pois veja, no Recife de antigamente, o símbolo era o santo do altar, o crucifixo da sala, o terço pendurado na porta. Hoje é a perna peluda gigante no Marco Zero. Eu não estou dizendo que a escultura é o problema. O problema é o sentido. O mesmo povo que se escandaliza com uma cruz numa escola acha normal tirar foto com um símbolo de medo. A cultura moderna virou um espelho quebrado. Cada pedaço reflete uma distorção do que já fomos. Um povo que ri do próprio medo. Lá na beira do Capibaribe, uma senhora olhou para a escultura e disse: "Isso é para assustar político, é?" Dei risada, claro, porque no fundo é isso que a gente queria. Uma perna cabeluda gigante que desse umas boas surras simbólicas nos corruptos, nos mentirosos, nos aproveitadores da fé e da cultura. Mas não, a perna é só uma propaganda, e a gente continua levando tapa na cara. Só que agora, com um sorriso no rosto. O Sr. Roger Scruton, outro conservador de fino trato, dizia que a beleza é uma forma de resistência contra o niilismo. Mas no Brasil, a beleza foi substituída pelo escracho.
O que é feio, bizarro ou grotesco agora é exaltado como crítico e transgressor. Ora, meu amigo, o diabo também é transgressor, e nem por isso é artista. A Bíblia já dizia em Isaías 5:20: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. É exatamente isso que estamos vivendo. O símbolo do medo virou arte, a zombaria virou cultura, o pecado virou moda. Entre o marco zero e o ponto final moral. O marco zero sempre foi o coração da cidade, o ponto onde tudo começa. Mas o que começa agora? Será o renascimento do nosso folclore ou o funeral da nossa alma? Enquanto o povo tirava foto com a perna, eu fiquei olhando a paisagem. De um lado, o mar. Do outro, o cais das 5 pontas. E no meio, a multidão rindo do próprio espelho. O Recife é uma cidade que ri para não chorar. E chora para não admitir que perdeu a graça. O Conesh. Chesterton, aquele inglês que enxergava a vida com humor divino, dizia que o verdadeiro soldado luta não porque odeia o que está à frente, mas porque ama o que está atrás. Pois eu ainda amo o Recife que ficou atrás. O das procissões, das janelas com cortina branca, dos altares com Nossa Senhora. Mas parece que esse Recife anda sendo engolido pelo marketing, pela ironia e pelo desrespeito disfarçado de modernidade. Do folclore à filosofia. Olha, eu não sou desses que vê o diabo em tudo, mas também não sou besta para achar que o mal é inocente. O povo moderno brinca com o medo como quem brinca com fogo. E é aí que mora o perigo, quando o medo deixa de ser pedagógico e vira entretenimento. Na tradição cristã, o medo do mal era um alerta, um lembrete da necessidade de Deus. Mas hoje, a ausência de Deus virou moda. O homem contemporâneo acha que é autossuficiente, que não precisa de transcendência. Vive de selfie, de curtida e de likes, como se a aprovação dos outros fosse a nova salvação. E é curioso, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele precisa inventar monstros. A perna cabeluda, que era uma lenda popular, reaparece gigante, moderna, digital, como se dissesse: vocês me esqueceram, mas eu voltei, e agora sou maior do que nunca. Abracrás, o Recife e seus fantasmas modernos. Meu amigo, o Recife tem mais fantasma do que cemitério. Tem fantasma político, fantasma moral, fantasma cultural. A diferença é que os antigos metiam medo. Os de hoje metem riso. Os antigos batiam na porta de noite. Os de hoje entram pela televisão e pelos discursos de gabinete. Os antigos assustavam o corpo. Os de hoje corrompem a alma. E no meio disso tudo, o povo vai se acostumando à escuridão. Porque, como dizia Olavo de Carvalho, quando o homem perde o senso do ridículo, ele já está pronto para aceitar qualquer tirania. Pois é, o Recife, o Brasil, o Ocidente inteiro perdeu o senso do ridículo. A perna cabeluda e a lição de Burke. Se Burke estivesse vivo e passasse pelo Marco Zero, talvez dissesse que ali está o retrato perfeito da decadência cultural moderna. O povo reverenciando o que não entende, celebrando o que o despreza e zombando do que o sustentou. A perna gigante é o símbolo do Brasil atual. Sem cabeça, sem corpo, sem direção, mas cheio de cabelo, cheio de propaganda e pulando de um lado para o outro sem saber para onde vai. Burke dizia que a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda vão nascer. Mas o Brasil rompeu esse contrato. Desrespeitamos os mortos, zombamos dos vivos e enganamos os que vão nascer. Um causo de esquina. Deixa eu te contar um causo que é verdadeiro, ou quase. Um vendedor de picolé, lá do bairro do Recife, me disse que quando a perna chegou, ele pensou que fosse um protesto. Eu pensei que fosse para mostrar que o povo só tem uma perna para correr dos problemas. E veja, o cabra nem leu Olavo, nem Burke, nem Scruton, mas entendeu mais de política do que muito doutor da Federal.
Porque o povo simples, aquele que sente a vida no lombo, percebe o que o intelectual de gabinete finge não ver, que a cultura brasileira virou uma caricatura de si mesma. A moral por trás do mito. No fundo, a história da perna cabeluda é uma parábola sobre o medo. Antigamente, o medo era sinal de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Livro dos Provérbios. Hoje, o medo virou produto. Vendemos medo em forma de filme, de notícia, de escultura. E o povo compra sorrindo sem saber que está comprando também a própria anestesia moral. Mas Deus, que é justo e paciente, ainda fala. Fala pelos símbolos, pelas tradições, pelas vozes do povo simples. E talvez essa perna gigante seja o jeito de Ele nos lembrar que, quando um povo perde o medo do mal, o mal toma corpo, ou pelo menos uma perna. É curioso pensar que uma perna peluda, símbolo de medo e mistério, esteja agora no coração da cidade, observada por turistas e influenciadores. Talvez Deus tenha senso de humor. Talvez Ele tenha permitido essa escultura para que a gente se olhe no espelho e veja o que viramos. Uma geração sem corpo moral, sem cabeça racional, mas cheia de pernas peludas pulando em todas as direções. Roger Scruton dizia que a cultura é o modo como o homem torna o mundo habitável, pois estamos transformando o mundo num circo, e o Recife, com sua perna gigante, é o picadeiro mais bonito do país. Mas cuidado, o riso fácil é o prelúdio da tragédia. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. E se todo mundo está achando lindo tirar foto com a perna cabeluda, talvez seja a hora de desconfiar. Conclusão: o símbolo que resta. No final das contas, talvez a perna cabeluda gigante sirva de espelho para nós mesmos. Porque o Brasil virou isso: um corpo sem direção correndo de um lado para o outro, cheio de pelos de vaidade e propaganda, mas vazio por dentro. Um país que transformou seus santos em memes e seus medos em marketing. Mas ainda há esperança. Enquanto houver gente que pensa, que ora, que ri com juízo e defende o que é certo, há um fio de luz no meio da escuridão. Como disse Chesterton, a fé é o poder de manter o bom senso em tempos de loucura. E fé é o que a gente precisa. Mais do que likes, mais do que filme, mais do que escultura. Então, meus amigos e minhas amigas, que essa perna cabeluda sirva de lição. Que o Brasil precisa voltar a ter corpo, cabeça e alma. Que o Recife precisa lembrar de suas raízes sagradas. Que o povo precisa rir, sim, mas sem perder o respeito pelo que é santo. E se um dia essa perna resolver andar de novo, que ela vá bater nos corruptos, nos mentirosos e nos que riem do próprio país. Aí sim eu aplaudo. E você, o que achou dessa história toda? Será que a perna cabeluda é só arte ou é um aviso simbólico sobre o que viramos como nação? Deixe aí nos comentários sua opinião, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.